Irmãos, graças e paz, bom dia. Esse é o nosso Café com Palavra, dando início à série Salte Muralhas, Você Pode. Esta semana nós vamos meditar no nosso Café com Palavra, no primeiro capítulo de Josué, do verso 1 ao verso 9. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2 para basear a nossa meditação. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Irmãos, iniciando o ano, nós sempre temos novos desafios, grandes desafios, e o desejo de todo mundo é crescer, é vencer os obstáculos, é transpor barreira, é saltar muralhas. Saltar significa passar sobre, elevar-se, sair do chão por um impulso. E na verdade, aqui baseado em Josué capítulo 1, verso 1 e verso 2, eu quero falar sobre o desafio que Deus deu a Josué. Um desafio de que Josué conquistasse novas coisas, que Josué fosse a um novo lugar, que Josué saísse de onde ele estava e chegasse a um lugar muito melhor, muito maior que Deus estava preparado. Ou seja, Deus tem para Josué um novo desafio. E esse desafio, na verdade, é Deus provocando, é Deus motivando, é Deus instigando Josué a transpor limites, a avançar. Então, a lição que nós queremos deixar hoje é que Deus tem para você um novo desafio. E a primeira lição de hoje é: encare um novo desafio. Por quê? Se você olhar para o texto, o que é importante? A Bíblia diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Josué, ele vai substituir Moisés, mas é importantíssimo isso. Moisés não é qualquer pessoa. Moisés é simplesmente o maior líder da história de Israel. E se você olhar para a Bíblia diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. A referência que o texto dá de Moisés é que ele era servo do Senhor. E a Bíblia diz que Josué era servo de Moisés. Ou seja, Josué é chamado para substituir alguém que, a nível de liderança, é muito maior que ele. Agora, olha que coisa tremenda. Servo do Senhor, que falou a Josué: a tarefa que Deus chama a Josué é muito grande, mas quem está chamando é o Senhor. Aí você percebe que o Senhor falou a Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Irmãos, quando você é desafiado e você sabe que a tarefa é muito grande, é complexa, você vai ver no texto Deus falando assim:
toma todo este povo e passa o Jordão, Josué poderia usar como desculpa o povo, Josué poderia usar como desculpa o Jordão. Josué, ele conhece a fundo e de perto toda a história, toda a narrativa de intriga, de contenda, de confusão, de desacertos. O povo já era difícil, o Jordão é um obstáculo. Agora, Moisés está morto. A pergunta é, Josué podia ter recusado? Podia. Mas o fato é, você consegue recusar um desafio de Deus, uma chamada de Deus e ser feliz? E continuar fazendo a tua vida andar para frente, andar na direção dos sonhos, dos projetos? E é interessante, sem dúvida nenhuma, quando Deus fala para Josué, Josué, Moisés é morto, toma este povo, passa o Jordão. Josué sabia que quem estava chamando era Deus. Josué sabia que o desafio era muito difícil. Mas Josué não abre mão. Ele aceita o desafio. O desafio era muito grande. Aí ele diz assim, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos. Passa o Jordão com o povo e conquista a terra. Mas olha, eu quero que você foque nessa expressão. Dispõe-te agora. Aonde está a grande conquista? Aonde está o grande desafio? Irmãos, se Deus fizer uma obra no teu coração, se Deus fizer uma obra dentro de você, tudo mais se acerta. Tudo mais acontece. Por isso, a terra que precisa ser tratada, cultivada, plantada, semeada, adubada, é o teu coração. Deus fala para Josué, dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Não amanhã, não depois que você arrumar as desculpas, não depois que você arrumar o dinheiro, não depois que você arrumar o apoio. Deus está falando, Deus e Josué. Josué, dispõe-te agora. Passa esse Jordão, encare o desafio. Irmãos, é desafiador substituir Moisés, é desafiador passar o Jordão, é desafiador dirigir o povo. E ele diz, você tem que levar o povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. E é interessante que quando Deus fala conosco, eu gosto muito de um versículo que muitos conhecem, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. O objetivo é alcançar aquilo que Deus tem para nós. É claro que se o que Deus tem para nós é um desafio, o desafio tem que ser maior que a gente. Desafio tem que ser difícil. Desafio tem que ser na força de Deus, no poder de Deus e na grandeza de Deus. Senão não é desafio. Porque desafiar-se é Deus nos provocar a ir além, a conquistar mais, a crescer mais, a ir além dos limites. Por isso é desafio. E é tão interessante quando Deus diz, Moisés, servo do Senhor, é morto. Aí agora, Deus fala, Josué, você é servo de Moisés, mas eu vou te trazer para liderar o povo. Dispõe-te agora, decide no teu coração,
Irmão, em nome de Jesus, decide no seu coração a ser alguém novo, de disposição nova, de visão nova, de mentalidade nova. Aceite o desafio de saltar muralhas. Você pode. Encare isso. Não importa a dificuldade, vá além, supere-se. E ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo encher. Abra a tua vida, deixa o Espírito Santo derramar poder. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Aí ele diz: dispõe-te agora, passa esse Jordão. Não permita que o Jordão te impeça. Não permita que o Jordão te pare. Tu e todo este povo, vai junto do povo. E ele diz: para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está te convidando a saltar muralhas, porque Ele liberou sobre você o poder do Espírito Santo. Não importa quem, não importa o chamado, não importa a grandeza, se você tiver no teu coração a disposição, o Espírito Santo vai fazer. Passa o Jordão, tu e todo o povo, e vai à terra que eu dou aos filhos de Israel. Salte muralhas, você pode. Nos ajude aí. Dê o seu like, faça o seu comentário. Ligue para 1 ou 2 amigos, pode ser até familiar. Se ele tiver celular, pede a ele para baixar lá o aplicativo do YouTube e ele se inscrever no canal. O nosso número de inscritos, chegando a 1000, a gente consegue dar um salto importantíssimo dentro do canal. Então, se você que me ouve puder arrumar 2, 3 ou até mais de 3, você vai estar nos abençoando e vai estar fazendo com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Deus te abençoe, que você encare o desafio e que você salte muralhas em nome de Jesus.